Olá, sejam todas bem-vindas à nossa segunda aula técnica de criação de artes gráficas para redes sociais. Meu nome é Atos e hoje a gente vai criar a nossa primeira arte usando o Canva. E para isso eu vou apresentar para vocês duas funcionalidades da plataforma, que é a inserção de textos e de imagens. Também vamos ter um exercício prático e no final dessa aula eu também vou deixar um vídeo extra para vocês deixarem as artes ainda mais bonitas. Vamos lá? Logo de cara, o Canva já nos oferece uma série de templates, que são modelos prontos de artes que a gente pode escolher para basear a nossa arte final. Mas como a gente vai começar do princípio, vamos pular para a opção Texto. A gente pode inserir um título, um subtítulo ou um texto menor na nossa arte, dando um clique aqui, por exemplo, em Inserir um título. O título já foi inserido aqui e é só a gente digitar. Por exemplo, título da arte. Ou a gente pode escolher entre uma série de modelos prontos de texto já personalizados com fontes, efeitos e cores. Por exemplo, esse modelo retrô. Eu dou um clique aqui, ele já apareceu aqui. A gente pode reposicionar esses textos na nossa arte, clicando neles e arrastando. Vocês podem notar que quando a gente arrasta um elemento, uma série de linhas rosas aparecem e elas ajudam a gente a alinhar esse texto dentro da nossa arte. Essa caixa rosa ao redor da arte, por exemplo, indica onde os nossos textos devem ficar para evitar cortes na hora de publicar isso nas redes sociais. Essa outra linha rosa no meio está me indicando como que o texto está ficando em relação ao centro da arte. O mesmo aconteceria verticalmente se eu trouxesse ele aqui para o meio. Viram só? Vamos começar vendo como que a gente pode personalizar esses textos. Para isso eu vou excluir esse texto já personalizado que eu inseri aqui, ele está selecionado. Eu vou clicar na lixeirinha aqui na parte superior direita e vou selecionar esse primeiro texto que a gente inseriu aqui, que está mais simplificado. Quando a gente seleciona ele, uma série de opções aparece aqui na barra superior. Eu posso mudar a fonte aqui, dando um clique e escolhendo entre as várias opções. É importante a gente perceber que todas as opções com essa coroinha amarela no lado direito são opções premium, ou seja, a gente precisa pagar para usar. Então a gente vai usar sempre as opções que não são premium. Por exemplo, essa fonte aqui que não tem a coroinha. Eu vou dar um clique aqui e ele já mudou a fonte do meu texto aqui do lado. A próxima opção nos permite aumentar, vou dar vários cliques aqui, ou reduzir o tamanho da fonte do nosso texto. Aqui em seguida a gente pode selecionar a cor da fonte do nosso texto. Vou escolher essa opção vermelha, por exemplo. A gente tem cores padrão aqui, que estão relacionadas ao template que a gente escolheu ou às últimas artes que a gente fez. E a gente também pode clicar nessa primeira opção aqui, que nos permite personalizar melhor a cor, escolhendo a cor nessa barra inferior aqui e o tom arrastando essa bolinha aqui, mais para escuro, mais para claro, ou uma cor mais saturada, por exemplo. Em seguida, a gente tem a opção de permitir que o texto fique em negrito, em itálico. Essa opção não está disponível para todas as fontes, para essa aqui, por exemplo, não está. Sublinhado e diversas outras opções. Mas antes de prosseguir, vamos fazer o seguinte. Pausem esse vídeo que vocês estão vendo agora e sigam os passos que a gente apresentou até agora. Quando vocês estiverem nessa mesma situação que eu estou aqui, vocês voltem a ver o vídeo e a gente continua. Pode ser? Vou ficar esperando vocês. Bom, para apresentar as próximas funcionalidades, eu vou mudar um pouco do nosso texto. Essa aqui é a caixa do texto. A gente pode redimensionar ele arrastando pelos pontos ou pelas barrinhas laterais. Eu vou colocar ele aqui na tela cheia, respeitando aquele quadrado de alinhamento que a gente já viu. Também vou trocar a fonte dele para essa fonte que eu gosto bastante. E vamos prosseguir com as funcionalidades. Este outro item aqui permite que a gente controle se a nossa letra vai estar toda maiúscula ou toda minúscula. É praticamente um atalho para a gente não ter que digitar tudo de novo. Aqui a gente escolhe um alinhamento do texto, que pode ser à esquerda, justificado, à direita
ou ao centro, como já estava. Aqui a gente pode tornar o texto uma lista numérica, ou um texto comum. E aqui na área de espaçamento, a gente pode escolher o espaçamento entre as letras do nosso texto e o espaçamento entre as linhas, caso a gente tenha mais de uma linha. Eu vou quebrar o texto em 2 linhas aqui para a gente ver isso. Espaçamento entre linhas. Viram só? Isso é muito importante para que a gente deixe o texto da nossa arte mais harmônico. Às vezes a gente precisa ajustar um pouquinho o espaçamento para ele caber melhor no espaço em que a gente designou para ele, para ficar mais confortável de ler. Por exemplo, se eu quisesse que esse texto ficasse em formato de caixa, eu poderia selecionar a primeira linha e aumentar um pouquinho do espaçamento entre letras dela. E ela vai se ajustar à largura do texto da parte de baixo. Esse é só um exemplo de como a gente pode usar essas funcionalidades. Logo em seguida, a gente tem a opção de efeitos, que a gente deixa o texto mais parecido com aqueles modelos prontos que a gente já viu. Então, a gente pode adicionar um sombreado, a gente pode adicionar um efeito de texto flutuante, texto vazado, entre outras opções. Eu vou, por exemplo, testar a opção Neon. Vou dar um clique aqui e ele já nos dá a funcionalidade de alterar a intensidade. Podem ver como que muda o nosso texto lá na arte. Eu vou usar ela aqui no máximo. Vou colocar ele aqui em cima. E essas são as funcionalidades de texto. Agora a gente vai aprender a inserir uma imagem na nossa arte. Para isso, aqui na barra esquerda, a gente vai escolher a opção Fotos. E o Canva já nos dá uma série de opções prontas de imagens para inserir na nossa arte. A gente pode, inclusive, pesquisar aqui entre essas milhões de fotos que o Canva já nos dá. Eu posso digitar aqui, por exemplo, a palavra mãe. Vou apertar Enter e ele já vai me dar várias opções de imagens sobre o tema mãe. Percebam que várias imagens têm aquela mesma coroinha que a gente viu lá nas fontes do texto. Isso indica que essas imagens são pagas. Então a gente vai escolher as imagens que não têm a coroinha. Vou escolher essa imagem aqui. Vou dar um clique nela e ela já apareceu lá na minha arte. Com a imagem, a gente pode fazer o mesmo que a gente fez com o texto. Então, a gente pode redimensionar dessa forma. A gente pode redimensionar dessa forma, o que vai acarretar no corte da imagem, tanto vertical quanto horizontalmente. E a gente também pode cortar ela usando uma das opções aqui em cima, que a gente já vai ver. Mas para isso, vamos fazer o que a gente já fez com o texto? Pausem esse vídeo agora, sigam os passos que a gente fez até agora lá no Canva de vocês e depois voltem para a gente continuar, pode ser? Vou ficar esperando vocês aqui. Ok, agora que a gente está no mesmo ponto, vamos ver quais opções a gente tem para personalizar essa imagem. Logo aqui na frente, a gente tem a opção Efeitos, que a gente vai inserir um filtro na imagem, assim como a gente faz no nosso Instagram, por exemplo. O Canva já nos dá um monte de opção aqui. A gente também tem a opção Filtro, que também é bem parecido, mas de forma um pouco mais simplificada. Por exemplo, a gente pode usar uma escala de cinza, a gente pode deixar um pouco mais realçadas as cores da nossa imagem e aí por diante. A gente também tem uma opção de ajuste, que são alguns filtros mais personalizados. Então, a gente pode controlar individualmente o brilho, contraste, saturação, matiz, desfoque. Essa aqui é uma opção de X-Proxies, que deixa a imagem com as tonalidades um pouco diferentes. Vinheta. E aí vai do gosto de cada um. Conforme a imagem que a gente insere na nossa arte, a gente pode ajustar para a forma que a gente acha que fique mais confortável para os olhos de quem vai ver. Como eu falei, a gente também tem a opção de cortar. Por exemplo, a gente pode cortar aqui mais para o rosto da mãe e do filho. Clicar em Pronto. E está cortada.
E a gente também pode, deixa eu descer ela um pouquinho aqui para a gente ver melhor e aumentar ela um pouquinho. Isso. A gente também pode usar a opção de inverter horizontalmente e verticalmente. Isso vai fazer muito mais sentido quando a gente precisar organizar a imagem que tenha um elemento de um lado e um fundo de outro, por exemplo, com os textos que a gente quer inserir ou os elementos que a gente quer inserir. A gente usa essas opções para deixar tudo mais harmônico e organizado. Para deixar nossa arte ainda mais personalizada, a gente também pode inserir nossas próprias imagens, que a gente tirou com o nosso celular, que o cliente mandou para a gente colocar na arte, ou que a gente encontrou na internet, por exemplo. Vamos fazer isso? Vamos pegar uma arte da internet e inserir no Canva. Para isso eu vou abrir uma nova aba aqui, vou no Google Imagens, clicando aqui em Imagens, e vou pesquisar por uma imagem de mãe e filho, por exemplo. Ok, vou escolher essa imagem aqui, e para colocá-la no Canva eu vou precisar baixar ela para o meu computador. Vou clicar com o botão direito, salvar imagem como, vou salvar na pasta de downloads, salvar. Como eu falei, a interface pode ser um pouco diferente do meu computador para o computador de vocês, mas os passos são muito parecidos. Agora eu vou voltar lá no Canva, e essa imagem que a gente fez download, que está aqui embaixo, eu vou arrastar para dentro da nossa arte. Vou soltar, ela vai carregar um pouquinho, e pronto, já apareceu aqui. Essa imagem, inclusive, fica salva na sua conta do Canva para sempre. Para acessar ela, é só a gente vir na opção Uploads aqui na barra esquerda, assim como na aba Fotos. E a gente pode usar essa imagem como qualquer outra imagem que a gente tivesse no Canva. Redimensionar, aplicar todos os filtros, efeitos e ajustes e tudo mais. Bom, agora é hora de praticar tudo isso que a gente aprendeu. Eu estou deixando aqui embaixo do vídeo uma série de frases e imagens relacionadas ao poder do exemplo e à punição na criação dos filhos. Vocês vão poder escolher uma frase e uma imagem para criar uma publicação bem legal para a gente fazer lá no Instagram da Eva. Vocês também podem ficar livres para escolher novas imagens ou novas frases relacionadas a esse tema na internet. E depois eu quero ver as imagens que vocês criaram. Para isso vocês podem tirar uma foto usando o celular de vocês ou mesmo exportar a imagem no Canva e mandar lá no nosso grupo de WhatsApp para a gente discutir sobre elas. Bom, espero as artes de vocês e a gente se vê na próxima aula. Valeu, gente!